Meus amados ouvintes, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje eu não trago uma palavra para agradar ou entreter, mas trago uma palavra que alerta, que desperta e que nos chama ao arrependimento, porque há algo muito sério acontecendo no nosso tempo. E eu quero começar, antes de dizer o tema, lendo 2 Coríntios 11:3. Olha, irmão, o que diz a palavra de Deus. Tenho medo de que, do mesmo modo que a serpente enganou Eva com sua astúcia, a mente de vocês seja desviada da fé simples e sincera em Cristo. Paulo aqui, ele revela uma preocupação pastoral cheia de amor. O perigo do engano sutil. A serpente não enganou Eva com algo grosseiro, mas com argumentos aparentemente razoáveis. E da mesma forma, muitos se afastam de Cristo, não por rejeitarem Jesus abertamente, mas por aceitar ideias espirituais que parecem boas, mas desviam do centro. Você está entendendo? A fé que agrada a Deus não é complicada e nem cheia de artifícios humanos. Ela é simples, sincera e totalmente centrada. Em quem? Quando perdemos essa simplicidade, o que acontece? Abrimos espaço para confusão, para vaidade espiritual e falsas doutrinas. E hoje eu trago esse estudo profundo, o perigo do engano no meio da igreja. E você sabe que a igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz a palavra: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Essas pessoas vão parecer religiosas e piedosas, mas na prática rejeitam o poder transformador de Deus. E o apóstolo Paulo diz claramente: afaste-se delas. E essas pessoas estão no nosso meio. Esse versículo é um alerta profundo para os nossos dias. Não fala apenas de quem está fora, mas também de quem está dentro, que está aí, irmão, dentro conosco, com discurso bonito, aparência espiritual, não é verdade? Mas sem vida transformada, sem obediência, sem cruz, sem renúncia. A piedade verdadeira é poder que muda o coração, que muda o caráter e a maneira de viver. O primeiro ponto desse estudo, o perigo do engano no meio da igreja, é a inimizade do mundo com os servos de Deus. Porque se você ler lá em João 15, 18 a 19, a palavra diz assim: se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Se vocês pertencessem a este mundo, ele os amaria como seus. Mas vocês não pertencem ao mundo, pois eu os escolhi para fora dele. Por isso o mundo odeia vocês. Vocês estão entendendo? Como Jesus ensinou isso aqui? Isso é uma reflexão amorosa e profunda. Jesus, irmãos, ele não nos enganou. Ele nunca prometeu aplausos, aceitação ou honra do sistema deste mundo. Pelo contrário, ele nos avisou com amor que quem anda com ele anda na contramão. Contramão de quem? Deste mundo. O ódio do mundo não é sinal de derrota na nossa vida. Muitas vezes é confirmação de que fomos escolhidos. Então dê glória a Deus por isso. Quando a verdade incomoda, quando a santidade constrange e quando a luz revela, o mundo reage com rejeição. Isso é lógico. Mas há um consolo
Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, um consolo suave e poderoso. Se o mundo nos rejeita, é porque pertencemos a Cristo. E ser escolhido por Ele vale infinitamente mais do que ser aceito por todos. Então, permaneça firme, meu irmão. Você não está só. O mesmo Jesus que avisou é o que sustenta, guarda e recompensa. O verdadeiro servo incomoda. A verdade ela confronta e a luz ela expõe. Agora, quando a igreja passa a ser amada pelo mundo, irmão, algo está errado. Porque, como eu já disse, a igreja é você e eu. Alguma coisa está errada se a igreja passar a ser amada pelo mundo. E a prova está aqui em Tiago 4,4. Olha o que diz a palavra: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo o seguinte: pessoas infiéis a Deus, vocês não sabem que ser amigo do sistema deste mundo é tornar-se inimigo de Deus? Quem escolhe agradar o mundo acaba se colocando contra Deus. Ô irmão, você quer se colocar contra Deus? Eu não quero. E eu tenho certeza que você não quer. Mas se você está procurando, ou está tendo, ou já tem amizade, se tornou amigo desse sistema, já aceita, você está se colocando contra Deus. É a palavra que diz, Tiago 4,4. É um sinal claro de engano e devemos estar alerta. Porque, meu irmão, quando o crente quer ser aceito por todos, não confrontar o pecado, não ajustar o evangelho para agradar, isso não é amor. É traição da verdade. Você está traindo a verdade. Nós estamos traindo a verdade se a gente andar por este caminho. Quem escreveu o Tiago 4,4 foi o próprio Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Ele não cria em Jesus, ele não acreditava em Jesus no início, mas depois da ressurreição tornou-se um servo fiel, um pastor respeitado e coluna da igreja primitiva. E Tiago escreveu aos cristãos judeus dispersos entre as nações, as 12 tribos da dispersação, crentes que estavam sofrendo perseguições e vivendo em meio a uma cultura mundana. A palavra já está dizendo mundana, do mundo. Tiago adverte os crentes que estavam misturando fé com valores do mundo. Ele ensina que não é possível amar a Deus e ao mesmo tempo viver em amizade com o sistema mundano. É um chamado à fidelidade, irmão, arrependimento e santidade prática, não apenas de palavra, irmão. A gente não vai viver de palavra, tem que viver da verdade. E Tiago escreve para despertar a igreja a viver uma fé verdadeira, firme e separada do mundo, com o coração totalmente voltado para Deus. E não é diferente, porque isso se aplica na minha vida, na sua vida, na nossa vida hoje. E outra coisa que nós temos visto muito é a busca por glória própria, por poder, por status. Isso, meu irmão, tem se tornado um câncer espiritual no meio da congregação, ou melhor dizendo, no meio da igreja, que somos nós. Isaías 42:8, a palavra diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você entendeu a palavra? Ele está dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a ninguém a honra que só a mim pertence, nem dividirei a minha glória com ídolos. É o próprio Deus falando.
Isaías 42:8, leia. Mas hoje nós estamos vendo o quê? Ministérios centrados em nomes, altares virando palcos, pregadores virando celebridades, o eu maior que o ele, o nosso Deus e o nosso Pai. Não pode, irmãos. Vai de encontro à palavra, está indo de encontro a Deus. Deus declara algo absoluto: a glória pertence somente a Ele. Nenhum homem, ministério, título ou imagem pode tomar o lugar que é exclusivo do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Quando alguém busca exaltação própria, fama ou reconhecimento, está tocando em algo sagrado. Ponha isso na sua mente, no teu coração. Este versículo é um chamado à humildade e à pureza do coração. Tudo o que somos e fazemos deve apontar para quem? Para Deus. Jamais apontar para nós mesmos. Tudo que a gente fizer, irmão, todo louvor, toda honra, tudo tem que ser voltado, apontado para Deus. Quando a glória sobe ao altar errado, a presença se retira. Mas quando toda a honra é devolvida ao Senhor, Ele permanece conosco, Ele opera e se manifesta com poder no nosso meio. Louvado seja o seu nome. Vejamos o que diz em João 5,44. Olha como é forte esta palavra. Como podeis vós crer, recebendo glória um dos outros, e não buscando a glória que vem do único Deus? Irmão, olha que João está dizendo no capítulo 5,44. Como vocês podem crer se vivem buscando elogio um dos outros e não procuram a honrar que vem somente de Deus? Você está entendendo? Agora eu pergunto, isso tem acontecido ou não tem no nosso meio? Tem, irmãos. Às vezes a gente erra por falta de conhecimento, mas o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele está falando no nosso coração hoje, através desta reflexão, desta mensagem, desse estudo. Não sei a forma que você veja. Jesus toca no coração do problema. Você está entendendo? Ele toca no coração do problema. A busca por aprovação humana. Quem vive, irmão, dependendo da glória dos homens, perde a sensibilidade para a fé verdadeira, porque o coração fica dividido. O meu coração, o seu coração não pode estar dividido, procurando a aprovação humana. Não, irmão, queira receber a aprovação divina, a aprovação de Deus. A fé cresce quando o desejo maior é agradar a Deus, não ao público. Não se preocupe, irmão, em querer agradar A, B, C, não, agrade a Deus. Muitos até falam de Deus, mas trabalham para si mesmo. O Senhor nos chama a um caminho mais profundo, viver para a glória que vem do céu, silenciosa muitas vezes aos olhos humanos, mas preciosa diante do Pai, o nosso Deus e o nosso Pai. E a pessoa acha muitas vezes que está servindo a Deus, mas serve a própria imagem. Mede unção por seguidores, mede sucesso por dinheiro, mede aprovação por aplausos, tapinha no ombro, nas costas. Não é assim? A palavra está nos ensinando em Romanos 16:18 o seguinte: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Essa pessoa não serve a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios interesses, com palavras bonitas, elogios falsos. Elas enganam os que são mais ingênuos, porque há no nosso meio pessoas ingênuas, pessoas simples, de pouco entendimento, pouco conhecimento, e são enganados, são enganadas. Mas Deus está falando com você aqui hoje.
Paulo aqui faz um alerta muito sério à igreja. Nem todo discurso bonito vem de Deus, irmão. Não precisa você achar dificuldade em entender isso. É a palavra que está dizendo, e Paulo está alertando. Há pessoas que usam o nome de Cristo, mas servem aos próprios desejos. Ele está preocupado com a fama, com o dinheiro, reconhecimento ou poder. Elas não atacam com agressividade, mas com lisonjas, com palavras suaves, que parecem até espirituais. Os simples aqui não são tolos. Ser simples, irmão, não é ser tolo. Ser tola, não. Seja simples, mas não seja tola. Mas os simples aqui são os que ainda têm discernimento espiritual amadurecido. Por isso, este versículo nos chama à vigilância, ao conhecimento da palavra e à dependência do Espírito Santo. E precisamos entender que Jesus também nos ensinou sobre o desapego material. E quase ninguém quer ouvir isso hoje. Eu, de repente, vou tocar num ponto que muita gente não vai gostar. O desapego material que Jesus ensinou. Por que não se prega isso? Só se prega a prosperidade? Não, irmão. É lógico, a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele cuida, Ele dá os acréscimos, Ele manda, Ele sustenta. Ele é um Deus sustentador, Ele é um Deus provedor. Vocês estão entendendo? Mas Ele está falando aqui é do apego. Não é você ter as coisas, é você ser apegado às coisas. E Jesus pregou sobre o desapego material. Jesus, ele foi radical. Em Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é pegar só hoje, é todo dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, deixe de viver para si mesmo. Aceite todos os dias os sofrimentos que vêm por minha causa e me acompanhe. Irmão, ninguém quer mais sofrer por amor a Cristo. Ninguém quer mais renunciar por amor a Cristo. Ninguém quer mais passar um momento de dificuldade, um embate espiritual por amor. Ninguém quer, só quer vida boa. Jesus não chamou seguidores para aplausos, eu já falei isso aqui, mas para renúncia diária. Negar a si mesmo é colocar a vontade de Cristo acima do ego, do orgulho e dos desejos pessoais. Não o inverso, os seus desejos vêm na frente de Cristo, não. Tomar a cruz todos os dias não é um ato ocasional, mas uma escolha constante de fidelidade, mesmo quando dói. Não estou querendo dizer aqui que você vai ter uma vida miserável, uma vida de eterno sofrimento, passando fome, não é nada disso não, irmão. Porque nós estamos falando aqui de apego. Você está entendendo? Seguir Jesus é um caminho estreito, não é um caminho largo, porém cheio de vida, irmão. Se você estiver seguindo a Jesus, mesmo o caminho sendo estreito, ele vai ser cheio de vida, cheio de propósito e glória eterna. A cruz não é o fim, ela é o caminho para a verdadeira comunhão com Cristo. E Lucas 12:15 aprendemos mais ainda. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Eita, glória a Deus. Vou falar que nem a irmã Mariana. É forte, irmão, mas é difícil, né? A gente lê, é bonito conhecer, agora viver, porque Jesus disse: cuidado, fiquem atentos
contra todo tipo de ganância. Eita, glória a Deus. Cuidado, irmão, com todo tipo de ganância. Não é só a ganância, não é todo tipo, porque existem vários tipos de ganância. Ganância pelo poder, ganância pelo um cargo, ganância pelo dinheiro, ganância pelas riquezas, ganância por A, por B, por isso, por aquilo. Porque Jesus disse que a vida de uma pessoa não depende da quantidade de bens que ela tem. Você pode ter o dinheiro de você tocar fogo todo dia. Você pode ter os melhores carros, a melhor mansão, mas isso aí não diz o que a sua vida é. A sua vida não vai ser qualificada pelos bens que você tem. Jesus nos alerta com muito amor o perigo da avareza, porque ela é silenciosa. Ela entra, irmão, no coração sem barulho, prometendo segurança, mas rouba o quê? A verdadeira vida. O valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. É isso que vai mostrar o nosso real valor. Riquezas, bens e conquista. Entenda que tudo isso podem ser passageiros, mas a vida que agrada ao Senhor, essa é eterna. Quando o coração se apega às coisas, ele se afasta da simplicidade, da fé e se afasta também da dependência de Deus. Mas hoje, prosperidade virou o centro, não é assim? Todo mundo tem que ser próspero. O céu virou uma coisa secundária. O conforto virou prioridade. E o sofrimento virou o quê? Falta de fé. Você encontra alguém passando um sofrimento. Ô irmão, usa fé. Ô irmão, então misericórdia, que mais do que sofreu José e tantos outros, Esther, não é verdade? Abraão, Moisés, Paulo, misericórdia, Jesus. E tantos irmãos e irmãs na fé, os mártires. Ô irmão, então o que é falta de fé? Não, irmão, não é não. Mas hoje é assim, se você está sofrendo é porque você está sem fé. E o que é que diz Mateus 6,24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Para quem não sabe, Mamon é o Deus do dinheiro, das riquezas, da luxúria. Ninguém pode servir a dois patrões, pode? Ter dois chefes, servir os dois? Porque você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, irmão. Jesus deixa claro que o coração não suporta divisão de senhorio. Deus não aceita ser apenas uma parte da nossa vida. Ele quer o trono inteiro. Mamon aqui representa tudo aquilo que disputa o lugar de Deus: dinheiro, status, segurança humana e ambição. Quando Deus é o Senhor, as coisas ficam no lugar certo. Mas quando o dinheiro governa, até a fé se torna um instrumento. Este versículo que nós lemos é um chamado à decisão diária. Quem governa o meu coração? Você já parou para pensar? Pergunte para você mesmo: quem governa o meu coração? Muitos não abandonaram o mundo, apenas trouxeram o mundo para dentro da congregação, para dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Uma das frases mais ignoradas de Jesus. Por que ninguém prega sobre isso? Por que ninguém bate nessa tecla? Por que ninguém ensina, ninguém fala? Mateus 22,14 nós lemos: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E para facilitar o seu entendimento, a palavra está dizendo aqui que muitos recebem o convite de Deus. Você está entendendo? Mas poucos são os que realmente respondem e são escolhidos, irmãos.
Esse versículo aqui encerra a parábola das bodas e traz um alerta solene. O chamado de Deus é amplo. Ele convida a todos, mas ser escolhido envolve resposta, compromisso e transformação. Não basta estar perto, é preciso estar preparado. Não basta ouvir o convite, é necessário aceitar as condições do reino. E muitos não querem aceitar mais as condições do reino. Deus chama muitos pela graça, mas escolhe aqueles que se deixam moldar, que permanecem fiéis e que honram o convite com uma vida transformada. Aleluia, glória a Deus. Se você se deixa moldar, se você, aleluia, permanece fiel, se você honra este convite, irmão, feito pelo próprio Deus, o nosso Pai, aleluia, a sua vida é transformada. A escolha divina se manifesta na obediência, na perseverança e no amor à verdade. Tenha amor pela verdade, seja perseverante, não desista. Chamado não é conversão. Eu me converti. Não, mas isso não é só chamado. Chamado, irmão, é isso que nós explicamos aqui. Atividade também não é intimidade, não. Porque eu ando para lá, eu faço isso, eu varro a igreja, eu prego, eu canto, eu louvo, e eu faço assim, eu carrego caixa de som, eu faço cruzada, visito. Não, irmão, isso não quer dizer que você é íntimo ou íntima com Deus, não. Não é isso quem vai dizer, não é a sua atividade. E religião também não é comunhão. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, diz assim a palavra: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse versículo é para quem? Para quem é essa palavra? Você pode responder para você mesmo aí, você que está ouvindo, para quem é esta palavra? Porque ela diz: não é todo aquele que me chama de Senhor que entrará no reino dos céus, mas quem obedece à vontade do meu Pai. E Jesus, ele prossegue dizendo: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, no teu nome anunciamos a tua mensagem. Olha, mas foi mais fundo, viu? Expulsamos demônios, fizemos milagre, olha só. Mas Jesus disse que ele vai dizer assim, claramente: nunca tive relacionamento com vocês. Você está entendendo que o segredo, irmão, é o relacionamento. Qual é o grau do teu relacionamento com Cristo? Responda agora aí para você mesmo. Qual é a sua intimidade com Jesus? E ele vai dizer: afaste-se de mim, vocês que vivem na prática do mal. Oh Deus, tem misericórdia. Jesus revela algo muito sério. Sabe o que é? Atividade religiosa não substitui obediência. Hoje existem muitos religiosos, mas a religiosidade não substitui a obediência que eu e você devemos ter com Deus, o nosso Pai, com Cristo. É possível falar em nome dele, operar dons e ainda assim não viver a vontade do Pai. O centro não são as obras visíveis, mas o relacionamento verdadeiro que gera uma vida transformada. Então, irmão, você pode até conhecer alguém que ora, os demônios caem por terra, as vidas são libertas, pessoas que oram,
Não estou dizendo que todo mundo que ora está enquadrado nisso não, mas eu quero que você entenda que Jesus está ensinando que o centro não é isso, não são as obras visíveis, mas o seu relacionamento verdadeiro que vai gerar em você uma vida transformada. E quando ele vier buscar a igreja, você subir. Quando ele diz, eu nunca vos conheci, não fala de falta de informação, não fala de falta de informação, mas de ausência de comunhão. Conhecer nas escrituras é intimidade, você compreende isso? É caminhar junto, é viver alinhado ao coração de Deus. Você está alinhado, alinhada ao coração de Deus? Você tem intimidade? Você está caminhando junto com Jesus? Quando a prática da iniquidade permanece, mesmo com discurso espiritual, algo está profundamente errado. Isso é assustador, irmãos. É assustador, não é? É. Pessoas que pregaram, pessoas que cantaram, pessoas que profetizaram, pessoas que expulsaram demônios, mas não tinham comunhão real com Cristo. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Conhecer aqui não é saber de Jesus. Saber de Jesus é uma coisa, mas conhecer aqui é intimidade, obediência, submissão. Se você tem intimidade, você é obediente, você é submisso ou submissa, aleluia, você conhece Jesus. Jesus não disse aqui, nunca soube de vocês. Ele disse, nunca vos conheci. Irmão, se você não fala com uma pessoa, você não sabe o nome da pessoa, você não sabe nada da vida daquela pessoa, você não sabe onde ele nasceu, quem é os pais, nada. Você pode dizer que você conhece essa pessoa? Não. Conhecer, meu irmão, é você ter um relacionamento real. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E devemos, irmãos, tomar cuidado com o espírito do engano deste século, que já está operando. Você sabia disso? O espírito do engano deste século já está operando no nosso meio. 2 Coríntios 4,4 nos diz a palavra, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que aconteceu, irmão? Aconteceu e está acontecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não vejam a luz da boa notícia sobre a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo aqui revela que a incredulidade não é apenas intelectual, mas também espiritual. Existe uma cegueira produzida pelo sistema deste mundo, liderado por Satanás, que impede muitos de enxergarem a beleza, a verdade e essa cegueira, irmãos, não se remove com argumentos humanos, mas com a luz do Evangelho. É a ação poderosa do Espírito Santo. Por isso, nossa missão não é vencer debates, mas anunciar Cristo com amor, verdade e dependência de Deus. Você está entendendo? E 1 Timóteo 4:1-2 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Você entendeu a palavra? O Espírito Santo aqui afirma claramente que nos últimos tempos algumas pessoas vão fazer o quê? Abandonar a fé, dando atenção
a ensinamentos falsos e a influências espirituais enganadoras. E esses ensinamentos vêm de pessoas hipócritas, mentirosas, cuja consciência já não sente mais culpa. É a mente cauterizada. Sabe que tem gente assim, irmão, dentro da igreja, pecando, fazendo coisa errada, mentindo, enganando, e não sente mais culpa, não sente mais nada. São os mentirosos, cuja sua consciência, irmão, já cauterizou. Paulo mostra que a apostasia não começa de repente, ela nasce quando o coração deixa de amar a verdade e passa a tolerar a mentira. O perigo não está apenas fora da igreja, mas dentro também, através de vozes que soam espirituais, mas não vêm do Espírito de Deus. A consciência cauterizada já não discerne o erro, já não se entristece com o pecado e já não treme diante da palavra. Por isso, o chamado aqui é a vigilância, ao amor pela verdade e a dependência constante do Espírito Santo. Ô irmão, como é triste, não é verdade? Já imaginou a gente cometer um erro, um pecado e não se entristecer mais com este erro, com este pecado? Ô meu Pai, me livra, Senhor, disto acontecer comigo. Livra meus irmãos, livra minhas irmãs. É a consciência cauterizada. Está no erro, mas é como que não tivesse. Está errando, está falhando, está fazendo coisa totalmente fora da vontade de Deus, mas é como que não estivesse. É a mente cauterizada. Deus tem misericórdia, né? E o que é a mente cauterizada, irmão Neemias? Me explique. É quando o pecado não dói mais. É quando a consciência não acusa. Que, irmão, quando a gente faz uma coisa, por pequenininha que for, erra diante do Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, a gente sabe que a gente fez algo que desagradou ao Senhor. A consciência nos acusa. Olha, você errou. Não é verdade? Mas quando a consciência não acusa mais, quando a verdade incomoda a gente, quando a correção nos ofende. Eu não gostei disso que foi falado, não. Eu não gostei da mensagem hoje, não, porque a palavra falou assim, me machucou, a minha vida me pertence, eu que tenho. Não, irmão. Então, quando você tiver algum desses sintomas, se preocupe. Corra para os pés de Jesus. Se o pecado não está mais lhe doendo, se a sua consciência não está mais lhe acusando de nenhum erro, se a verdade está lhe incomodando, é um sinal de alerta. A pessoa muitas vezes está na igreja, mas não está no altar. Não ora, não jejuma, não lê a palavra. Olha, ele não lê na igreja, não abre a palavra para ler na igreja. Vai ler em casa? Não. Vive como se essa vida fosse tudo. Irmão, isso aqui é vida não, isso aqui é passagem, isso aqui é escola. Romanos 12:2 nos dá um alerta. Sabe qual é? Olha o que está escrito. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entendeu? O que é que está dizendo? Não viva de acordo com os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme vocês por meio de uma mudança na maneira de pensar. Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Deixe Deus transformar, aleluia, porque assim vocês saberão o que Deus quer e descobrirão que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Diga amém. Deus, irmãos, Ele não nos chama apenas para mudar comportamentos externos. Você está entendendo? Quando eu falo comportamento externo, é você mudar o modo de falar, o modo de andar, o modo de se vestir, o modo de pentear o cabelo. Isso são comportamentos externos. Mas Ele chama para uma transformação interior. O mundo, ele tenta fazer o quê? Nos moldar todos os dias, impondo seus valores, ideias, desejos. Mas a palavra de Deus, porém, nos convida a uma mente renovada, alinhada
com o coração de Deus. Quando o entendimento é renovado, as escolhas mudam, os desejos se ajustam e a vida passa a refletir a vontade do Senhor. Não é um processo instantâneo, é claro, mas diário, feito na presença de Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas infelizmente muitos se conformam, e ainda acham que estão certos. Que Deus tenha misericórdia. E devemos tomar cuidado com a perda das disciplinas espirituais. Um sinal gravíssimo. Antigamente, irmãos, os mais antigos sabem disso. E deve ser passado para as gerações presentes. Porque antigamente a oração era prioridade. Jejum era arma. Bíblia era alimento. Culto era temor. Irmão, mas quer dizer que não é mais, não? Oração ainda é prioridade. Jejum ainda é arma. Bíblia ainda é alimento. E é no culto a Deus que você tem que ir com temor. Não é com medo, é com temor. Hoje, o que é que acontece hoje? Irmão, hoje a oração virou formalidade. Jejum é uma coisa opcional. Se você tiver afim, você faz. Se não tiver, você não faz. Bíblia virou versículo solto. Deus me dá um versículo aí, abre assim, lê, depois fechou, acabou-se. Culto virou entretenimento, para algumas pessoas, não para todos, glória a Deus, nem em todo lugar, glória a Deus. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Em Oséias 4:6 diz a palavra: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O povo, irmão, está sendo destruído porque não conhece a vontade de Deus. Rejeitam o conhecimento. Você está entendendo? Se nós esquecermos da lei, ele também esquecerá, irmão, de nós, dos nossos filhos. O que é que a palavra está falando? Deus aqui não acusa seu povo por ignorância inocente, mas por rejeição consciente da verdade. Você que está ouvindo, você tem consciência do que é verdadeiro. Você não vai chegar para mim e dizer: irmão, não. O próprio Espírito Santo bate na sua consciência. Isso aqui está errado. Isso aqui é mentira. A verdade é isso aqui. Você está entendendo? Deus não está acusando você nem eu por nós sermos ignorantes ou não ter conhecimento, mas por nós rejeitarmos conscientemente a verdade. Você já conhece a verdade, eu conheço. O conhecimento aqui não é apenas informação, mas também relacionamento. Como eu já venho falando, obediência e compromisso com a palavra. Quando a palavra é desprezada, a fé se enfraquece, o discernimento desaparece e o povo faz o quê? Se perde. Por isso Deus chama seus servos a voltarem ao ensino fiel, à verdade completa e ao temor do Senhor. Você está compreendendo o que o Espírito Santo está nos ensinando nesta hora, neste momento? E o estudo prossegue nos dizendo que o reino dos céus, ele é ganho à força. Esse versículo é mal entendido por muitos, mas hoje você vai entender. Jesus vai fazer você entender esse versículo hoje, que está lá em Mateus 11:12, que diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Sabe o que está dizendo a palavra? Que desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus tem sido conquistado com esforço, e somente os que se dedicam com firmeza se apoderam dele. Jesus aqui não está falando de violência física, você está entendendo, não é? Mas está falando de intensidade espiritual. O reino de Deus não é para os passivos, acomodados ou indiferentes, mas para aqueles que buscam com fome, decisão e perseverança.
força aqui é a fé determinada. Se você tem uma fé determinada, você tem fome, você tem decisão, você persevera, você busca mesmo, aleluia, você é uma pessoa forte, você vai ganhando na força. O arrependimento sincero, a renúncia e a coragem de nadar contra a corrente deste mundo, irmãos, isso é fé determinada. Entrar no reino exige romper com o pecado. Rompa de vez com o pecado. Rompa com o comodismo também e com tudo o que tenta nos afastar, lhe afastar, me afastar de Deus. Isso aqui, irmão, esse versículo não está falando de violência física, fala de renúncia, disciplina, perseverança, fala de guerra espiritual, você está entendendo? E o evangelho verdadeiro, ele custa caro. Vejamos Lucas 14:33, que aqui diz: da mesma forma, quem não estiver disposto a abrir mão de tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Deus não está dizendo que você tem que abrir mão de tudo, mas quem não estiver disposto não pode ser discípulo de Jesus. Por que Jesus falou isso aqui? Jesus fala com clareza e amor, irmão. O discípulo verdadeiro exige renúncia total. Não significa necessariamente perder tudo materialmente, está entendendo? Mas tirar tudo do trono do coração. Nada pode ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Nem bens, nem sonho, nem vontades pessoais. Seguir Jesus é uma escolha radical e diária. Entregar o controle, confiar plenamente e viver para Ele. A renúncia dói, mas ela liberta. E quem perde por amor a Cristo, na verdade, encontra a vida verdadeira. E qual o chamado final para hoje? Esse estudo, irmão, não é para acusar, nem A, nem B, nem... é para despertar. Em Apocalipse 3,17 está escrito: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado? É miserável e pobre e cego e nu? Já parou para pensar nesta palavra? Você diz: sou rico, tenho tudo o que preciso, não me falta nada, mas não percebe que espiritualmente você é infeliz? Você é pobre, você é cego e está nu. É isso que a palavra está dizendo. Esta palavra ela foi dirigida à igreja de Laodiceia, mas ela ecoa fortemente nos nossos dias, no nosso dia de hoje. O perigo aqui não é a pobreza material, mas a autossuficiência espiritual. A pessoa acha que está bem, segura e abençoada, mas perdeu a sensibilidade, a dependência e a visão espiritual. Meu Deus, tem misericórdia. Deus revela que é possível ter muito por fora e estar vazio por dentro. Quando confiamos em nossas conquistas, estrutura ou status, deixamos de depender da graça. O Senhor, irmão, não fala para humilhar, mas para despertar, curar e restaurar. Você compreende isso? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso é arrepender-te. Apocalipse 3,19. Ele está dizendo aqui: eu corrijo e disciplino todos aqueles que amo. Por isso, leve a sério a sua vida espiritual e se arrependa. Leve a sério, irmão, a sua vida espiritual e se arrependa. É isso que está falando Apocalipse 3,19. E este versículo revela algo precioso. A correção é prova de amor, não de rejeição. Deus não disciplina para destruir, mas para restaurar. Quando Ele repreende, é porque ainda se importa. Você entende isso? Ainda chama, ainda espera uma resposta do coração, do nosso coração. O arrependimento aqui não é apenas sentimento, mas mudança de atitude, retorno à sensibilidade espiritual e ao zelo pela presença de Deus.
A disciplina do Senhor é um sinal de que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há graça. Creia que ainda há tempo de voltar ao altar, ainda há tempo de rasgar o coração, ainda há tempo de buscar a Deus de verdade e ainda há tempo de abandonar a encenação. E eu quero trazer para você uma palavra final, encerrando esse humilde e simples estudo ou mensagem para você, para mim, para cada um de nós. O céu não é para famosos, para ricos, para populares, para religiosos, não. O céu é para arrependidos, quebrantados, fiéis, perseverantes. Porque em Mateus 24:3 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você entende? Aquele que continuar. Este versículo foi escrito por Mateus, também chamado Levi, um dos 12 discípulos de Jesus. E este evangelho de Mateus foi escrito principalmente para cristãos judeus, mostrando que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Jesus falou essa palavra, irmão, para preparar seus discípulos para tempos difíceis, perseguições, enganos e sofrimentos antes do fim. O ensino é que a salvação está ligada a quê? À perseverança na fé, não ao entusiasmo momentâneo, né? Você aceita Jesus, vem aquele entusiasmo, aquela coisa e com o tempo vai esfriando, vai para... Não, a salvação está ligada à perseverança na fé. Você deve perseverar até o último instante. Mateus registrou esse ensinamento de Jesus para alertar os crentes de todas as épocas que somente os que permanecem fiéis até o fim receberão a salvação. E ele nos ensina também que a caminhada cristã não é uma corrida curta, mas uma perseverança diária. Entenda, meu querido, minha querida, que haverá lutas, perseguições, engano, esfriamento de amor, mas a promessa permanece firme para aqueles que não desistem. Perseverar não é nunca cair, é levantar-se sempre. Se levante, em nome de Jesus, peça ajuda ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Continue crendo, obedecendo e amando, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo que você não esteja vendo nada, ouvindo nada, continue. A salvação está ligada à fidelidade contínua, sustentada pela graça de Deus. Eu quero convidar você a uma oração final. Deus com certeza há de receber. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós não queremos aparência, queremos vida. Não queremos nome, queremos o Teu nome. Não queremos palco, queremos o altar. Quebra todo o engano, Senhor. Arranca toda a falsa segurança. Restaura o temor, o choro, o arrependimento verdadeiro. Leva-nos de volta à oração, ao jejum, à palavra, à cruz. Não permita que chegamos ao fim ouvindo nunca vos conheci. Antes, Senhor, escreve nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos e cremos na resposta. Diga amém e graças a Deus.